Quais seriam então as causas da síndrome demencial? Existem causas que são confundidas com a síndrome demencial, por exemplo, a depressão. Muitas vezes o idoso está, ou mesmo a pessoa de meia idade, está deprimida, está estressada. Na pessoa de meia idade, uma pessoa de 40 e poucos, 50 anos, a depressão e o estresse podem se manifestar com a sensação de que você não está dando conta das demandas. A sua mente não consegue mais gravar e não consegue mais se organizar. E muitas vezes o paciente procura o médico com esse medo de que ele possa estar tendo o início de uma síndrome demencial. Geralmente não é o caso. Geralmente, por trás disso existe uma sobrecarga emocional e muitas vezes o início de um quadro de depressão. Já no idoso, na pessoa com 70 e poucos anos, às vezes 80, a manifestação pode ser diferente. Os cuidadores começam a ter a impressão de que aquele idoso está se retraindo, ele não grava mais as coisas, ele não participa, ele parece lentificado, apático. E surge então a dúvida, será que isso não pode ser uma síndrome demencial? E muitas vezes é um quadro de depressão que se manifesta com essa falta de interesse, falta de participação, isolamento, essa desarticulação do mundo. Então esse é um diagnóstico diferencial. Como eu já disse, também o problema de tireoide, hipotireoidismo, no idoso às vezes até mesmo o hipertireoidismo pode causar problemas de cognição, e existem várias outras causas, como por exemplo uma hemorragia subdural crônica, ou seja, um paciente que caiu no chão no meio da noite e nem se lembra direito de que caiu, e aquilo forma um acúmulo de sangue que vai aumentando, que vai comprimindo o cérebro, e o paciente pode começar a ter uma dificuldade de memória, de concentração, uma lentificação, etc. Por isso que é extremamente importante que se procure um médico e que esse médico faça, no mínimo, uma tomografia, de preferência uma ressonância, e os exames de sangue para abranger todas as possíveis causas. Como é que eu vou prevenir uma síndrome demencial? Quais seriam os meus fatores de risco? Alguns fatores de risco não são preveníveis. Por exemplo, a idade. As pessoas envelhecem. Então, quanto maior a idade, maior o risco de evoluir para uma síndrome demencial. Mas isso não pode ser prevenido. Um outro fator é a predisposição genética. Então, se as pessoas têm uma história familiar de doença de Alzheimer, o seu risco é ligeiramente maior. Existem alguns raros casos de síndromes familiares. Então, o componente genético não é, na maioria das vezes, tão grande assim, porque é uma doença tão frequente, que a gente nem pode dizer, quer dizer, quase todo mundo vai ter uma história familiar na sua vida. Vai ter alguém que teve uma síndrome demencial. Mas a predisposição genética desempenha um papel, mas também é algo que a gente não consegue prevenir. Agora, o que eu posso fazer para tentar evitar ter uma síndrome demencial? O que nós mais podemos fazer é prevenir os fatores de risco cardiovasculares. Por quê? Porque a demência de Alzheimer corresponde a 60% dos casos. As causas vasculares, que seriam as demências após vários infartos, correspondem a aproximadamente 8%. E as demências mistas, que seriam uma combinação das duas, correspondem a 15%. No entanto, as investigações hoje têm mostrado claras evidências de que, na maioria das vezes, as coisas não são tão separadas assim. Na realidade, a maioria dos casos são, sim, de demência mista, ou seja, você tem o processo neurodegenerativo de morte de neurônios causado pela doença de Alzheimer, que tem a sua origem ainda desconhecida e pouco controlável, mas essa neurodegeneração causada pela demência do tipo Alzheimer é aumentada, acelerada pelos problemas cardiovasculares. E hoje
Isso é o que nós podemos fazer, ou seja, eu posso tratar da minha pressão arterial, do meu diabetes, dos meus triglicérides, meu colesterol, meu peso, tabagismo, etilismo, ou seja, não fumar, beber em pequena quantidade, com muita moderação, álcool, drogas, né? Várias drogas também causam déficits neurocognitivos, como cocaína, crack, derivados, mas também a maconha. Então, o que eu posso prevenir para que o meu risco de desenvolver uma demência do tipo Alzheimer seja diminuído é cuidar dos meus hábitos, é cuidar da minha vida. Além desses fatores de risco cardiovasculares, duas coisas são muito importantes. Evitar o estresse, né? Como que eu evito o estresse? O estresse é tentando encontrar o meu equilíbrio interno, um equilíbrio que não se deixa oscilar tanto pelas demandas do ambiente. Isso é um processo difícil, isso exige um treino amplo de anos, mas é o que nos resta fazer. Através de técnicas de meditação, através de uma autocrítica onde eu diminuo as minhas expectativas, onde eu consigo me proteger contra demandas e desejos que muitas vezes não são essenciais. Então esse é um aspecto importante, porque o estresse crônico de longo prazo também se associa à neurodegeneração, ou seja, a longo prazo, no decorrer de muitos e muitos anos, também acelera o envelhecimento do cérebro e, por último, até mesmo a morte de neurônios. A outra coisa que a gente deve fazer, além dos fatores de risco cardiovasculares e do estresse, é tentar se manter ativo, principalmente em relação ao idoso. Quando a pessoa se aposenta, ela pode cair em vazio. E o que eu observo muitas vezes em famílias é que as pessoas acabam detectando que o idoso evoluiu com uma síndrome demencial numa fase muito avançada. Por quê? Porque ele já é uma pessoa que há anos se retraiu, se retirou de várias atividades. Então não participa no preparo dos alimentos, não participa das compras, não participa de serviço de banco, não dirige mais e todas essas atividades vão sendo delegadas para outras gerações. E isso faz com que o idoso, pelo fato de não fazer nada, fica difícil perceber que as suas habilidades estão sendo perdidas. Então a dica de prevenção, de redução de risco para a doença de Alzheimer é: mantenha-se ativo. Ativo sem estresse. Ativo fazendo coisas que você gosta, fazendo coisas que te dão prazer. Atividades artísticas, artes gráficas, desenho, pintura, escultura, música, artesanato, mas também fazer compras, sair, ter participação social, jogar, estar com amigos, etc. Então mantenha-se ativo. Essa atividade não apenas social, artística, cultural, mas também uma atividade de busca de conhecimento. Então os estudos mostram que as pessoas que adquiriram uma educação superior enquanto jovens têm uma evolução para a demência menor, menos acelerada ou com menor frequência. Então a educação é sim um fator de proteção. E independentemente do grau de educação que você tenha atingido, hoje, como adulto, como pessoa de meia idade, mantenha-se intelectualmente ativo. Mantenha também a sua criatividade, a sua curiosidade com a vida e a sua participação social. Isso é o que pode ser feito para a redução do risco da demência de Alzheimer. Então, repetindo: hipertensão, tabagismo, diabetes, colesterol, triglicérides, excesso de peso, são as coisas que precisam ser cuidadas e evitadas. O excesso de estresse, o excesso de expectativas, o sofrimento com a ansiedade do mundo é algo também que precisa ser evitado. E ao mesmo tempo mantenha-se ativo, tenha uma janela, um espaço
na sua vida, onde você faça coisas que você gosta, coisas que te interessam. Isso mantém o teu cérebro vivo e regenerado.